Hum? Vamos lá, então. Bom, só voltando aqui, ainda no nosso modelamento do nosso corredor, eu não descobri o que aconteceu aqui. Deve ter sido alguma parametrização lá no subassembly, tá? Depois eu vou até verificar o que pode estar. Ele pode não estar lendo o dado aqui do talude aqui, não fazendo nada, né? Às vezes é para os dois lados, é para um lado só, vou estar verificando. Mas é algum problema com arredondamento lá de casa decimal. Vamos aqui, ó, terminar a parte do encontro da nossa OE e ainda trabalhar um pouco com a parte superfície do corredor, tá? Uma curiosidade, eu pedi para vocês colocarem esses elementos aqui, né? Se a gente transportou eles lá daquele arquivo, justamente para a gente utilizar nesse encabeçamento da OAE, né? Porque da forma que ela está chegando aqui, e isso era uma coisa que o pessoal fazia de forma aí corriqueira, era modelar a minha obra de arte até aqui, e daqui simplesmente com edição no CAD, ou fazendo uma polyline, vinha aqui e arrematava isso aqui. Essa forma. Alan, Oi? você está compartilhando? Ah, compartilhar agora, desculpa. Beleza. Desculpem, eu esqueci de tirar o compartilhamento. Retornando aqui, pessoal. A gente vai modelar agora o encontro das OAS, tá? E, assim, é uma coisa curiosa que essa metodologia que a gente criou lá internamente, lá na Valec, né? Porque a gente tinha uma crítica muito grande, o pessoal chegava lá com os projetos, nós contratados, simplesmente botavam isso aqui na mão, faziam um arredondamento aqui com polyline e tal, sem simular esse encontro da obra de arte. Então, aí, o que acontecia? Muita coisa, quando o pessoal às vezes não tinha, não fazia, não queria fazer, ou não estava dentro de uma especificação, que às vezes ainda era muito falha, o pessoal falava o seguinte, não, isso aí deixa que a obra define. Naquela discussão anterior do material de terceira, até que você pode, dada a indefinição, você só vai descobrir quando você escavar, né? Realmente como é que está ali o seu material ali embaixo, né, do solo. Mas em alguns casos, o pessoal sempre fala, deixa isso aí para a obra define em campo. Por exemplo, outro caso também, interferências lá, onde tem passagem de nível, onde não tem. Isso aí o pessoal fazia na negociação com o proprietário lá, direto na obra. Então, foi uma coisa lá que, quando a gente estava lá na época, a gente procurou tirar, criar especificações, criar parâmetros para poder se definir isso dentro do projeto. Entendeu? Isso aqui foi uma das coisas, obrigar o pessoal a fazer uma conexão entre o projeto de OAE e o projeto de infraestrutura, né, do aterro, no caso, o encabeçamento dos aterros, esse encontro, essa compatibilização, que a gente fez até bem nesse projeto aí da RUM, né, essa compatibilização, e uma coisa que às vezes ia para a obra, o aterro ficava faltando, ficava sobrando, fazia, às vezes, a radial de qualquer jeito, sem o devido talude de inclinação, estudando até se a minha saia do aterro, da, do encontro ali, da radial de encontro, ela estava dentro do rio ou fora. Às vezes ficava dentro, o cara ia lá e ter que fazer uma contenção, aí a contenção não estava prevista no projeto, ou seja, uma verdadeira bagunça. Então, com isso, com essa metodologia, a gente conseguiu aí é, evitar esse retrabalho e até esses erros durante a fase de execução, porque se deixava para o campo fazer, e não é o correto. O que você pode parametrizar no projeto, você faz, você parametriza. Então, esse exercício aqui ele é bem interessante porque você refaz tudo aquilo que a gente já viu aqui dentro, né? Você tem que gerar, aqui a gente tem que gerar um novo alinhamento, novo perfil, fazer um corredor aqui dentro, né? E de forma que a gente possa ter uma caracterização adequada dessa saia de encontro aqui, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Primeira coisa, vamos fazer
um assembly para fazer uma radial. Vamos fazer mais um, tá? Vamos clicar aqui em assembly. Vamos chamar ele de radial de encontro. E definir aqui um ponto onde ele vai seguir. Essa radial de encontro, ela vai ser, pessoal, assimétrica. Ela vai ter uma assimetria. Depois a gente já vai descobrir por quê. Clica nela, vai na paleta e pega a parte de talude. Se vai ser para a esquerda ou para a direita, é importante, tá? Se a gente arbitrou, por exemplo, que vai ser a direita, que no caso foi isso, não tem problema, a gente põe a esquerda, deixa eu pôr a direita mesmo. Aqui, ó. A gente tem que saber agora parametrizar o sentido do nosso estaqueamento, porque de acordo com o sentido do estaqueamento é que é a direita ou a esquerda, tá? Por exemplo, como eu sei que é a esquerda ou a direita dentro do meu subassembly, do meu assembly que eu acabei de criar aqui destes? Simplesmente olhando, você percorrendo o estaqueamento. Imagine você caminhando no estaqueamento do sentido crescente. Então, no sentido crescente, você observando no sentido crescente, andando, você já vai saber qual lado esquerdo e direito. Então, andando nesse sentido, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Tá? Isso aí é uma coisa simples, mas dá um pouco de confusão. Então, eu faço o meu corredor simplesmente acoplado aqui, né, no centro. E, por outro lado, só para dar uma fechada, deixa eu só medir aqui. 4. Então, eu vou usar aqui uma estrutura condicional qualquer, condicional genérica, e colocar ela aqui. Isso aqui eu estou usando já um do civil, tá? Coloco ela nesse ponto. Defino ela como 4 metros. Posso colocar ela aqui com 0 mesmo. Então, essa é a minha forma da minha radial de encontro, né? Porque ela vai seguir esse alinhamento aqui, que eu defini, esse alinhamento, a partir desse ponto, um determinado grid, e vai fazer a minha radial de encontro, tá? Isso aqui ainda é um objeto, tá? Isso aqui é uma polyline. Eu preciso agora fazer com que essa polyline vire um alinhamento. Uma das formas bem tranquilas de fazer isso é se você tem um objeto, uma polyline, você pode transformar ele direto num alinhamento. Você vem aqui, a gente utilizou as ferramentas de criação, a gente fez de forma controlada. Mas você pode simplesmente, com o objeto, clicar nele, dar OK, e aí agora ele vai definir para qual lado você quer que seja o sentido do seu estaqueamento. Né? Para esse lado que a seta está indicando, ou se você quiser para o outro lado, você digita R e aperta Enter, ele vai inverter. Tá? Vamos aplicar nesse caso porque ele já está no sentido correto, porque se o meu lado direito é onde vai ser minha radial, é para fora, ele já se encontra adequado, certo? Se o sentido do estaqueamento vai ser esse, então o meu sentido direito vai ser esse. Ele vai fazer a radial para cá e essa parte do arremate para cá. Dou OK? E vou chamar de alinhamento radial 1, OAE 1. Que a minha OAE é número 1 e a minha radial número 1. Tá? E vou dar OK. Bom, aí ele já fez, ele criou um alinhamento a partir daqui. Isso agora deixou de ser uma polyline e passou a virar um alinhamento. Vou retirar todos esses labels aqui, para não dar confusão. E vou deixar só a minha linha do alinhamento aqui. E vou fazer isso para o outro lado. Criar a partir do objeto. O sentido, observem que agora eu preciso que o lado direito fique para cá. Ou seja, o meu sentido de estaqueamento está certo, está esse aqui. Se der errado, se ficar, a gente acaba descobrindo. Né? Radial 2. Vai. Ok.
Tiro todos os labels. Não me interessa, nesse caso, os labels, eu já defini eles quando eu fiz a minha polyline. E ok, tá? Bom, eu defini agora o meu alinhamento. Isso aqui, para mim, já é um guia. Só que eu preciso ainda de um outro parâmetro, que é o meu grade. Assim como eu fiz um grade aqui, eu preciso de um grade para esse elemento aqui, na qual eu vou definir qual que é a minha cota adequada. Então, eu vou utilizar essa cota aqui como referência, 445,93. Antes de definir qualquer grade, o que eu preciso sempre fazer? Criar uma vista, uma Surface Profile. Olha só, eu agora tinha um eixo só, o eixo de referência da minha ferrovia, agora eu tenho dois, que é um da radial 1 e da radial 2. Vou falar para ele, olha, eu quero a superfície natural como referência. Venho aqui e crio simplesmente um perfilzinho do tamanho, simplesmente do comprimento da minha radial. Deixa eu tirar isso aqui, fica horrível. Propriedades. Esses símbolos aqui. Esses símbolos aqui são critérios de projeto, tá? Como a gente não está usando, a gente está com os critérios. Isso aqui também não, a gente não está com critério de velocidade nem nada. Isso aqui é simplesmente um elemento guia, tá? Eu criei agora, a partir desse alinhamento que é minúsculo, esse meu perfilzinho aqui. Então, olha só, isso aqui é o perfil do terreno natural dentro desse alinhamento, tá? E agora eu crio outro, do outro lado. E os dois. E agora o que eu preciso? Dar um grade para cada um, que vai ser o grade da minha radial, que tem que estar compatível. Ele vai pegar o mesmo nome. Deu algum problema aqui. Geralmente quando dá isso eu tenho que... Deixa eu salvar. Todo mundo salva em um arquivo aí, tá, pessoal? Deu uma salvada. Sempre bom. Se o corriqueiro acontecer, ele bloqueia as minhas ferramentas aqui. Ok. Eu vou ter que reiniciar o meu civil aqui. Isso acontece muito. Às vezes você está mexendo aqui e ele bloqueia as ferramentas de edição. É um problema do software, isso aí, dentre vários outros que ele tem, você tem que simplesmente salva e reinicia ele, tá? Vou fazer isso aqui no meu rapidinho. Se o de vocês fez a mesma coisa, salvem e retornem, tá? E abram o arquivo novamente. Isso é bem corriqueiro. Se não aconteceu nada com o de vocês, continue da mesma forma. Se não, um reinício para a gente zerar tudo. A depender do tamanho do arquivo, ele é rápido para reiniciar. Às vezes, alguns não. Compartilhar a tela novamente. Ok. Tudo certo agora. Vamos voltar lá. Então, vou criar uma... Já criei. Ferramentas. Ok. E agora sim, ele habilitou as ferramentas. Elas estavam todas, elas ficam inabilitadas aqui para uso, né? É um problema do software, tá? Não, eu sei explicar? Realmente não. Isso aí está corriqueiro a algumas versões.
que eles fizeram para arrumar. Bom, aqui eu criei um grade, tá? Esse grade é que vai servir de guia para a minha radial. E que cota que ele tem? A mesma cota aqui da plataforma acabada. 445,93. Ah, como é que eu ajusto? Simplesmente clico no grade e venho aqui no Graph View e ajusto as minhas cotas aqui. 445. Do outro lado, mesma coisa. Vou criar agora um novo grade para esta vista. Lembrando que eu tenho que selecionar o ponto correto, inicial e final. Não posso deixar buracos aqui na... Selecionar aqui. Ajusto ele aqui, numericamente. Ponto 93. Eles têm a mesma cota de início e fim, tá? Eles não têm eles estão no mesmo nível. Eu quero que a minha radial, no topo dela, fique com o mesmo nível da minha plataforma acabada aqui no final, tá? Bom, eu tenho alinhamento, eu tenho grade, eu tenho subassembly, falta alguma coisa? Agora é só rodar. Vou criar um corredor, vou chamar ele de radial 1, OE 1. Por isso que é importante o nome, tá? Porque às vezes começa a ficar tão extenso aqui de alinhamentos, que você acaba se confundindo. Ah, ele criou vários aqui, eu tenho que apagar alguns. Naquela hora que estava dando aquele problema, eu fui criando vários e vários, então eu tenho que apagar alguns deles. Vou deletar esse aqui. Vou dar o nome adequado para ele. Porque como eu não usei ferramenta, ele foi alocando o espaço dos dados aqui, né? Mesmo eu não utilizando, ele faz isso. Bom, vamos lá. Corredor. Ver se também se ele não criou um corredor novo aqui, não. Já um. É. Vai dar tudo certo. Só tem um aqui. O meu assembly vai ser o radial de encontro. E eu vou utilizar a superfície natural como target. Uma coisa importante aqui é a frequência, tá? Como eu estou trabalhando com um elemento muito... ele tem, acho que, 25 metros de comprimento. Se eu utilizar uma frequência de 20, ele já não vai ficar tão bom, né? Ele vai criar praticamente uma seção no início, 20 metros, e uma no final, né? O que eu preciso agora é que esse delta seja tanto menor quanto possível, tá? Então, eu vou colocar aqui 1 metro, ou seja, a cada 1 metro ele vai fazer uma interação para mim e vai gerar uma seção no corredor a cada 1 metro, tá? Você pode deixar tudo sim, quanto mais melhor. O meu target está aqui setado e vamos rodar o nosso corredor. Vamos ver como é que ficou. Ah, olha aí. Então, esse elemento aqui, agora, pela superfície, vai dar para ver melhor. Vamos lá. Vamos gerar outro da nossa radial. Radial 2, OE. Radial de encontro. E superfície natural. Então, tudo aqui é alinhamento da minha segunda radial, o grade dela, radial de encontro e superfície natural. Mesma coisa, ajustando as frequências para 1 em 1 metro. Vou colocar de 10 em 10, só para a gente ver o que acontece. Tá? É bom a gente ter o sentido. Se eu falar para vocês, às vezes a gente fica meio... Olha como é que ela ficou em relação a esta aqui. Ó. Essa aqui foi de 1 em 1 metro.
ficou bem mais suave essa aqui de 10 em 10. Então, por isso que é importante, dado que é um trecho muito pequeno, ele não vai demandar muito tempo, né? Ele vai fazer apenas algumas iterações e vai cuspir o resultado. Então, se você quiser colocar de meio em meio metro também, não tem problema. De metro em metro já tá adequado. Ah, ficou bem melhor. Agora a gente gera uma superfície a partir desse elemento, tá? Então, eu venho aqui em Surface, da mesma forma, datum, determino um boundary, bom, uma superfície aqui. Então, agora a gente tem condição de vê-la. Olha aí a minha radial. Agora sim, como ela tem uma inclinação adequada e ela faz uma interação com o terreno, eu sei que quando eu executar a minha radial, com aquela inclinação de encontro, ela vai parar aqui, tá? Isso aqui. Surface, datum. Pronto, agora eu tenho os meus corredores e as minhas radiais de encontro. Ah, eu tenho como fazer isso direto no corredor? Olha, até hoje eu não descobri uma forma de fazer isso acoplado ao corredor. Infelizmente, a forma que a gente conseguiu fazer é fazendo elas individualmente, né? Mas, de certa forma, compatibilizadas com o corredor. Porque no final o que a gente quer é uma superfície. Tá legal? Aconteceu uma coisa aqui, ó, que talvez por conta do próprio encontro, ela ficou aqui com. Porque como ela fica no topo e aqui você tem uma declividade, ela fica coincidente aqui. Vamos visualizar agora essas radiais no perfil para a gente ver o que está acontecendo e, de certa forma, até mesmo a gente corrigir esse probleminha que ocorreu. Como ela é uma superfície agora, né? E como toda superfície, a gente consegue agora colocar ela aqui dentro no perfil, diferente do que acontece com o corredor, tá? Então, o que que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, criar uma superfície, tá? Então, eu falo que no meu alinhamento agora, do meu eixo, agora eu tenho que, uma coisa é o alinhamento do eixo, outra coisa é o alinhamento da radial. Eu não quero no alinhamento da radial, eu quero naquele alinhamento e naquele perfil do meu eixo que eu coloque a minha radial. Se virou uma superfície, ela vai cair aqui dentro, tá? Automaticamente você já vai visualizar ela aqui no campo de superfícies. Então, eu venho adicionar a 1 e a 2. Posso fazer isso de uma vez. E peço para desenhar. Ah, olha elas aqui, ó. Observaram? Agora eu tenho realmente como dizer onde é que se encontra a minha obra de arte, tá? Simplesmente porque eu agora parametrizei a minha radial de encontro. Ah, Alex, se eu quiser puxar isso para lá e para cá, bom, basta você vir aqui no corredor. Isso é um trabalho relativamente simples. Imagine só, eu não quero que a minha OE escorregue tanto aqui, porque de repente o curso d'água está aqui, eu vou ter que colocar em roncamento. Ou então, aconteceu muito, o lançamento da minha obra de arte, o lançamento dela não ficou compatível aí com o número de vãos, o encontro ficou mais para lá ou mais para cá. Bom, isso é tranquilo de resolver. Você vem aqui no seu corredor e simplesmente puxa ele para o ponto que você queira, tá? E aí o que que eu faço? Eu pego o meu alinhamento, deixa eu botar isso aqui para trás, vou lá, detecto o meu alinhamento, elemento que gerou tudo, e posso simplesmente pegar ele e mover, pegar ele desse ponto e transportar para cá, acompanhando o deslocamento do meu corredor.
Ou seja, mexi no parâmetro do meu alinhamento, né? Desloquei ele. A minha radial 1, ela precisa ser reconstruída. Aplico um rebuild. Tudo que tiver abaixo dela vai ser compatibilizado também, inclusive a minha radial. Entendeu? Então, aí é uma forma de eu poder reencaixar, e é um processo relativamente fácil, né? Isso aqui a gente fez muito aí, acho que a Letícia e o Fiuza podem confirmar, a gente fez bastante esse trabalho aqui na Malha Norte, né? Fazer o encaixe das minhas OAS com a minha infraestrutura aqui de aterro, né? Foi bem comum. Então, é dessa forma que a gente atuava. Eles simplesmente verificavam aqui, por exemplo, conforme o pilar está dentro ou não do curso d'água, eles tinham que reconfigurar, às vezes, o posicionamento dos pilares e, consequentemente, reconfigurava toda a distribuição aqui da minha obra de arte, inclusive o ponto de início e fim. Então, eles tinham que falar para mim, olha, começa e termina dessa estaca assim, assado. Observem agora que a gente tem agora como definir qual é a distância entre o meu ponto de curva vertical, ou ponto de tangência vertical, em relação ao início e final da minha OE. Tá? Algo simples, mas é bem útil aí para a gente controlar, principalmente essa parte de encontro entre os dois projetos, entre a infraestrutura de aterro e a infraestrutura da minha OE, que geralmente isso aí sempre na obra costuma dar problema, né, na hora dessa implantação. Bom, principalmente quando é início e final de lote de empresas diferentes, porque geralmente o que acontece muito é que o pessoal utilizava as obras de arte como início e final de segmento de lote, ou seja, a partir dali seria outra empresa, outro contrato. Então, geralmente o aterro era de uma empresa, a OAE era de outra, e às vezes o projeto não estava devidamente compatibilizado, isso aqui dava muito problema, né? O que eu acho, simplesmente, que tem que, tem que ser na UAE, mas eu acho que o aterro, isso aqui é uma sutileza de obra, né? Eu acho que o aterro de encontro tem que estar na UAE correspondente daquele contrato também, tá? Porque isso aqui geralmente porque atrapalha a execução. Às vezes, por exemplo, quem vai fazer o encontro, a peça do encontro da obra de arte mesmo, né, onde você lança o primeiro apoio ali, geralmente tem que estar com o aterro já em uma determinada fase de execução, para você fazer a sua fundação dele já em cima do aterro ali, a um determinado nível acabado. E às vezes quem está com esse contrato não começou, está fora do cronograma dele, e isso dá uma confusão. Eu sempre acho que isso aí tem que ser no ponto de passagem, corte e aterro, teria que ser aqui. Isso é fácil de identificar, ó, no PP é o início e o final do contrato, entendeu? Aí você evita esse tipo de briga. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma parte bem útil, tá? Aí a gente, acho que o Rafa, na sequência, vai utilizar essa mesma base aqui para poder trabalhar no treinamento do Revit, entendeu? Então, ele vai fazer uma obra de arte utilizando essa superfície aqui como referência, né? E aí a gente vai ver até, se precisar um processo iterativo na hora dele lançar, a gente pode até ver como é que mexe isso aqui, e a gente já viu para lá e para cá. Tá bom? Bom, agora a gente já tem o nosso corredor já definido aqui, inclusive com material de terceira, já tem os nossos encontros de obra de arte especial, e agora eu coloquei para vocês, também dentro daquele arquivo que veio junto até com aquela base de elementos aqui que a gente utilizou para gerar radial, um ponto com duas indicações de AMV, tá? Um no início e um no fim. Então, com essa indicação, a gente vai trabalhar também já colocando outra seção tipo, tá? Que seria a seção tipo para desvio de cruzamento, tá bom? Então, vamos trabalhar com ela também, aquela outra que a gente gerou. Processo também bem fácil, né? Que inclusive a gente já viu quando a gente já trabalhou com o trecho da, do material de corte em terceira. Então,
A gente vem aqui no corredor, seleciona ele, ou vem por aqui, né? Corredor 2, propriedades. Então, eu quero criar uma seção após esse intervalo aqui, recuando ele um pouco, né? Então, eu clico aqui, procuro onde está a minha ponta da agulha aqui, onde eu vou fazer o alargamento da minha plataforma, e boto uma depois. Boto uma região depois, justamente com a seção de desvio. E falo para ela onde eu quero acabar. Ok? E coloco outra seção normal. Vou deixar a frequência com 20, né? E aqui defino todas para a superfície natural. Lembrando que aqui eu posso utilizar tudo o terreno natural, porque eu não tenho nenhum trecho com material de terceira, né? A gente já verificou que a gente não corta terceira nesse corte aqui, um corte relativamente raso, né? A terceira está bem abaixo aqui. Se tivesse, ela estivesse passando, né? A gente colocaria ela aqui. Ok? Aqui deu algum probleminha. Deixa eu ver aqui. Se eu setei todas. Tá tudo certo. E aí, o que que acontece? Ele já fez o alargamento da plataforma naquele trecho, de forma que eu consiga encaixar aí o meu desvio de cruzamento e ter um caminho de serviço aqui dentro. Ok? Bom, aí a gente já trabalhou aqui com quase praticamente 6 sessões, 6 assemblies, né? Um normal, 2 deles utilizados para os alargamentos das obras de arte, um para a esquerda, um para a direita, um trecho com corte em terceira, né? Usando aí material misto, sendo terceira e material de primeira, e a gente utilizou aqui um trecho com alargamento para um trecho de desvio de cruzamento. E, além de tudo, também a gente gerou a nossa radial. Com as superfícies agora, então, esse é o final. A gente praticamente agora já tem todo o corredor modelado, a gente já tem a superfície dele associada. Então, agora a gente pode tirar uma série de informações daqui, tá? E também fazer a nossa apresentação aí do nosso corredor como a gente queira. Uma das formas que eu gosto bastante, até para a gente verificar de forma rápida, onde é que está ocorrendo, porque se você olhar aqui, nesse corredor, você não está identificando de forma bem tranquila onde é que estão os trechos de corte e aterro, a não ser, lógico, que você olhe aqui o seu perfil, tá? Uma forma boa de se fazer isso é classificando as declividades. Já que agora a gente tem superfície, a gente pode trabalhar com ela de uma forma aí, que a gente possa extrair dados e informações dela de forma tranquila, tá? Eu venho aqui, propriedades de superfície, porque lembrando, isso aqui agora é uma superfície. Então, a forma que ele está representando aqui, ó, triângulos e pontos, e a borda, não é uma forma lá muito agradável. Uma que eu utilizo bastante é utilizando aqui declividades, tá? Então, com as declividades, você clica aqui e ele vai te dar por cor. Ah, poxa, mas está tudo meio bagunçado aqui. Eu tenho azul, eu tenho aqui já a indicação das banquetas e tal, mas isso aqui ainda não está numa forma legal. Eu quero identificar onde é que é o trecho de corte e o trecho de aterro. Se eu tenho declividades, eu posso fazer um filtro para isso, tá? Eu venho aqui em análise e falo que eu quero classificar por slopes, pelos taludes, né? Pelas declividades transversais. Então, eu clico aqui e falo que eu quero 2 campos. Eu posso ter 3, 4, 5, como eu queira. Eu clico aqui e falo para ele, ó, na cor vermelha,
eu quero que filtre seja para corte. Então, o corte ele é 1:1, então ele é 100% de declividade, vamos dizer assim. Então, eu falo que, olha, 99%, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, 101% e 99%, que vai estar a minha faixa de 100, eu quero que pinte com vermelho. E aqui eu faço que seja verde, que seja 67 e 65, porque 1 para 1,5 vai dar 66%. Pronto. Então, ele vai pegar tudo aquilo que é talude, né, para mim, e vai pintar de vermelho, tá? Ah, e se eu quiser modificar a cor e tal, eu venho aqui e slopes e posso modificar a cor como eu queira, tá? Ah, imaginem só que eu queira também verificar qual a declividade, vendo que aqui eu tenho que retornar tudo novamente. 101, 99, 67, 66. E aqui, deixa eu ver, vou botar aqui 500 e 400, para pegar também o meu taludamento de corte em rocha, tá vendo? Ou seja, essa faixinha aqui em azul é a projeção do meu corte em rocha, tá? Esse amarelo aqui, tá, pessoal, seriam as banquetas, na verdade, o hatch do corredor que está aqui embaixo. Mas o que interessa para mim é fazer a diferenciação do trecho que está em corte e aqui já está em aterro, tá? Aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Mudo a forma de visualizar para a declividade, coloco slopes. Aqui, como eu não tenho material de terceira, eu posso trabalhar só com 2 faixas. Vermelha, verde, verde. 7. Quanto mais apertado isso aqui, melhor, tá? Para não pegar outras coisas aí, tá? Bom, e aqui eu tenho toda a minha parte do meu talude, a projeção dele no corte em aterro. Se eu quiser fazer isso, por exemplo, também, para a minha radial, mesma coisa. Declividades. Aqui, no caso, eu só preciso de um, né? Porque eu não tenho situação de 17, 65. Verde. Aqui é bom abrir um pouco para ele pegar uma faixa mais ampla, porque às vezes essa declividade na curva aqui ela tem uma leve modificação. Eu modifico aqui para 75 e aqui para 50. Não vai ter prejuízo. Pronto. Ela cobriu melhor. Declividades. Slopes, né? Aqui eu posso fazer vários filtros, tá? Por contorno, por direção, por elevação, por cota, né? Sempre trabalhando com as cores. Como aqui eu quero classificar por declividade, né? Então, eu estou utilizando o slope. 700, botei 70. Pronto, agora sim, ficou muito mais confortável verificar o meu corredor, saber a situação que está ocorrendo corte, ocorrendo aterro, certo? Bom, continuando aqui, é uma das informações que eu já posso extrair daqui, a situação, ou seja, visualização de situação de corte e aterro. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, que eu não sei se vocês perceberam. Quando eu fiz a minha seção, tipo aqui, o meu assembly, é uma ferrovia. Mas eu não coloquei nenhum elemento de ferrovia aqui em cima, certo?
Eu não coloquei lastro, não coloquei dormente, não coloquei trilho, tá? Por quê? Geralmente, pessoal, o ideal seria fazer isso, tá? Você colocar já os elementos aí. Mas, como a gente está fazendo um projeto da infraestrutura ferroviária, que é uma coisa dissociada da superestrutura, quando você manda as informações ou você está modelando na ferrovia, isso atualmente, pode ser que daqui a pouco isso mude, a gente trabalhe, por exemplo, no nível do topo do trilho. Mas o que acontece aqui é que todo o grade, todo o alinhamento nem tanto, o alinhamento vai ser igual, mas o grade que a gente trabalha aqui, ó, esse grade é sempre o grade no nível do sublastro, né? Desta camada aqui, ó, dos 20 centímetros ou dos 40 centímetros, se for no topo dos 40 centímetros ou dos 20 centímetros, se for os 40 de um corte em rocha, tá? Isso sempre no nível do sublastro, né? Que é o mesmo nível, praticamente, também, se você for ver bem, isso o pessoal pode confirmar de OE, que é o mesmo nível que a gente está trabalhando aqui na laje acabada da minha OE, certo? Então, tudo está sendo feito na compatibilização, todo grade, no topo da infraestrutura. Quando chega no nível da superestrutura, aí é outra coisa, você vai precisar soltar os dados aqui. Geralmente, o único dado que se precisa para a super é a indicação do grade e a indicação dos pontos de início e final de curva para definir superelevação, tá? Por quê? Quando você vai executar, uma coisa é quem está executando a infraestrutura, né? É como se tivessem dois projetos distintos, tá? Pode ser que isso se unifique, mas atualmente ocorre dessa forma. Você tem o projeto de infraestrutura, que é até o nível do topo do aterro ou da sua OE, e depois tem um projeto de superestrutura, quando você está com tudo aquilo acabado e tal, inclusive as equipes, às vezes até a empresa, o pessoal subcontrata outra empresa para executar a superestrutura. Então, eles querem os dados de superestrutura. Um caso que aconteceu já comigo, a gente estava trabalhando um projeto e estava soltando tudo, ou seja, a nota de serviço ia topo do boleto, ombro do lastro, o pé do lastro, ia sublastro e tudo, tá? Isso causou uma grande confusão com o pessoal que estava executando a infra, porque eles estavam com dificuldade ali em separar, em fazer essa leitura. E aí, o que que a gente decidiu? Não, vamos separar. Separa. E aí a gente viu, né? Às vezes você quer inovar ou facilitar, ou fazer um produto só, às vezes acaba atrapalhando. Então, às vezes tem que ver a adequabilidade de quem está executando, né? Não criar dificuldades para o pessoal que está executando, tá? Por exemplo, isso aqui da gente sempre buscar uma estaca redonda, é uma forma de facilitar a vida de quem. Porque, senão, se você tem muitas dúvidas e às vezes o pessoal não tira, vai fazer alguma besteira. Ou então vai ficar te perguntando: como é que é isso? Então, no caso, a gente teve tanto gasto de energia por ter compatibilizado o projeto de infraestrutura e super numa nota de serviço só, que gerou mais confusão do que a gente previa, tá? Então, bom, como a gente, quando é uma empresa só e tal, você tem um certo controle, você pode até fazer isso. Não, olha, treina o pessoal, indica direitinho, mas como às vezes eram contratos dissociados, né, o projeto era diferente, a empresa que era projetista, eles recebiam o projeto, depois entregavam para o empreiteiro, então estava gerando muita dúvida, né? Isso é muito comum em obra pública. Quando é obra privada, ali você até organiza e gerencia, mas mesmo assim você sempre vai ter uma resistência de quem está executando. Então, para não ter problema, para evitar essa fadiga, a gente faz essa adequação, dissocia o projeto de infra do projeto de superestrutura. Tá? E por isso que, geralmente, a gente sempre trabalha nesse nível, e aí o projeto de superestrutura, nos dados, passam a vir de outra forma, sempre, claro, vão ser alimentados pelo projeto geométrico que é desenvolvido aqui, tá bom? É só um apêndice aí para explicar esse detalhe. Bom, voltando aqui, agora, o que eu preciso tirar de informações, de uma informação
bem essencial e necessária é você pegar esses dados de superfície que você gerou e quantificá-los, né? O que geralmente se precisa num projeto desse, e o pessoal sempre fica muito curioso para saber, é a movimentação de terra, né? Dado que agora eu tenho um corredor que gerou uma superfície, eu tenho uma primitiva relativamente aí precisa, então agora eu posso trabalhar com a extração de alguns dados, né? Sendo eles os dados de volumetria, tá? No civil, há duas formas aí de se fazer isso. Uma forma mais direta, que é muito útil quando você está fazendo um estudo ali de implantação do corredor e verificando se o seu corredor aí está relativamente compensado quanto aos volumes de corte e aterro. Então, é uma forma rápida de se fazer. Como é que a gente procede? Você clica na sua superfície, tem que ser na superfície, não no corredor, tá? Uma coisa é o corredor, uma coisa é a superfície gerada por ele, tá bom? Se você tiver dúvida, vem aqui em Surface e os seus corredores estão gerados a partir daqui, ó. O corredor 1, 2 e todas as radiais, tá? E uma coisa é o corredor. Se você fizer alguma alteração no corredor, vai refletir aqui. Ah, Alex, tem jeito de dissociar isso aqui do corredor? Tem, tá? Daqui a pouco eu vou demonstrar, tá? Mas, por enquanto, o que a gente precisa é verificar, por exemplo, o quanto eu quero verificar quanto está cortando e aterrando nesse segmento desse primeiro corredor. Assim, rápido, de forma direta, para ver o equilíbrio, para ver, por exemplo, eu tenho todo esse corte aqui, eu sei que é extenso. Quanto de material eu estou retirando daqui? Quanto que eu estou utilizando aqui nesse pequeno aterro, tá? Então, basta vir aqui, eu vou selecionar o meu corredor, e aí ele aparece aqui todos os elementos aqui, as ferramentas de edição da minha superfície, e eu clico aqui no dashboard, que é esse elemento aqui, ó, volumes dashboard. Clicando nele, eu simplesmente ele não tem nada, eu não carreguei nada nele. Para carregar, eu clico aqui, eu vou criar um novo volume de superfície. Posso chamar esse de corredor 1, o nome que eu queira. Aqui eu defino o estilo de saída, porque ele vai gerar uma nova superfície também. Só que é uma superfície aí de volumetria, né? Uma superfície relativa entre o que é corte e o que é aterro. Bom, aqui eu defino qual que é a minha base, ou seja, a minha base é o terreno natural. Se você quiser algo melhor, até por isso que a gente cria a, a camada vegetal, você faz em relação à camada vegetal, tá? Por quê? Porque ela é uma superfície mais abaixo do terreno natural. Então, o que que acontece? Se você utilizar ela como parâmetro, então significa que você tem um corredor aqui em cima e você precisa fazer o seu aterro em relação à camada vegetal, porque você precisa retirar a camada vegetal ali no seu offset, você precisa limpar o seu terreno. E aí, isso que você tirou, você não coloca no corpo do aterro, né? Mas você tem que aterrar um pouco a mais. E no caso do corte, é o contrário, né? O que você está cortando ali, você não pode aproveitar, então você tem que expurgar, tá? Então, a parte de corte é relativa em relação à camada vegetal. E aí você não tem um número tão furado, tá? E a superfície de comparação é o próprio corredor, tá? E aqui eu coloco os fatores de corte e aterro, que é o meu fator aí de homogeneização, tá? Se for, por exemplo, material de primeira, 1,3. Mas a gente sabe que tem uma terceira associada aí, né? Isso pode dar um erro? Pode. Eu venho aqui no meu volume dashboard, e aí o que que acontece? É o que a gente já sabia. Ele está cortando 395.476 metros cúbicos. E está aterrando só 6.733. Ou seja, é um desbalanço grande. Ele até coloca o líquido aqui. Então, eu estou com um líquido, ou seja, eu estou com... Se isso aqui está vermelho,
está mais vermelho do que verde na pontinha, se isso aqui estivesse no meio, ele estaria equilibrado. Ou seja, isso aqui estaria próximo de zero. O ideal é que isso aqui fique bem próximo de zero, tanto para corte quanto para aterro. Tá? Então, é uma forma rápida da gente verificar o balanço do corredor. Se eu tenho um corredor muito extenso, no lugar de eu ficar fazendo a metodologia das sessões, que ela dá um pouco de trabalho, né, você utiliza isso aqui de forma mais rápida, o dashboard. Né? Aí, às vezes, de repente, ele está equilibrado, você mexendo um pouco ali no grade, para cima ou para baixo, você vai reequilibrando isso aqui. Então, isso e aí ele é extremamente rápido, porque ao alterar qualquer parâmetro aqui, por exemplo, você mexeu no grade, tá? Imagine que eu subi esse grade. Só para a gente testar um pouco, subir o grade, tá? Então, ele apontou aqui, ó, o meu corredor, que é a minha superfície de verificação de volume, foi alterada. Então, tudo aqui embaixo foi alterado. Então, corredor 1 e 2. Eu dou um rebuild, aplico. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai atualizar a minha superfície, e aí eu vou pedir para ele atualizar a minha verificação de volume de corredor, que não tem nada a ver com a superfície. A superfície é essa. Essa aqui é a verificação do volume, tá? Venho aqui e clico no dashboard. Então, ele já está com a nova configuração aqui. Ele estava com 388, já reduziu um pouco, porque eu reduzi o corte e aumentei o aterro. Agora, qual que é o problema que vocês enxergam aí uma falha no dashboard? O que que vocês podem detectar aí de falha nele? Ele é um processo aí rápido, você consegue verificar rapidamente o balanço e o volume. Por exemplo, você tem esse corte aqui, você isola aí, simplesmente, se eu quisesse verificar só o corte, né? Se eu tenho um trecho muito extenso, que eu tenho vários cortes, eu quero verificar especificamente o volume de um corte. Basta eu vir aqui no corredor e colocar o corredor segmentado apenas aquele corte. Aqui, o final e o início dele. Então, quando você rodar o dashboard, você vai ter só o volume daquele corte. Simplesmente assim, tá? De forma mais rápida e fácil. Agora, o que que vocês enxergam? Qual que é o problema? Isso aí eu quero ver vocês. Que a gente pode verificar com relação ao uso do dashboard. Hum? Qual a falha dele? Por que que eu não posso, às vezes, adotar aquele volume como sendo verdade? Ele é algo, por assim dizer, ele bota tudo no mesmo pacote, né? Os volumes ali ele só faz a correlação entre corte e aterro. E aí? Qual que é uma falha grave dele? Que limita ele só à verificação de volumes mesmo, não a outras coisas. Simplesmente, pessoal, olhando o perfil aqui, ó, eu tenho vários materiais, entendeu? E cada material, né, a gente sabe que dependendo do material, a gente tem isso aqui de forma diferente, né? A diferenciação do fator de homogeneização para material de terceira, 1,3, ou material de primeira, 1,3, material de segunda categoria, às vezes é 1, entre 1 e 1,05. Para a terceira, é um material, ele até reduz, 0,9. Entendeu? Então, se você colocar isso aqui e fazer esse balanço por aqui, você vai ter um erro, principalmente se você tem materiais aí, um trecho bem heterogêneo, como é aqui, por exemplo. Tá? Se você tem só material de primeira, vai lá, tudo bem. Mas como você tem terceira categoria, aquele balanço ele já fica furado, tá? Ele já fica bem furado, porque aquele material, esse balanço aqui, se eu, por exemplo, coloco 1, a minha situação vai mudar, né? Eu passo a ter, na verdade, aqui, tá? Então, eu preciso cortar muito mais para suprir aquele aterro, tá? Por quê? Por conta do fator de homogeneização, que é a relação entre o empolamento, né?
e a compactação do material compactado no aterro adequado. Tá bom? Então, isso é a limitação do meu dashboard. Então, ele é muito útil para isso. Agora, se você quiser algo mais preciso, é o que a gente vai ver agora, né? Na qual já é um dos parâmetros da gente poder extrair dados aí do nosso corredor, que é justamente a volumetria usando a metodologia das seções. Tá? Então, o que acontece agora? Eu vou fatiar o meu segmento aqui, o meu corredor, por exemplo, e vou extrair aqui, através da metodologia das seções, fazendo a leitura da seção transversal e do material dela sendo corte em aterro e classificando. Tá? E aí é uma das quase últimas coisas que a gente vai ver mais alguma outra coisa, mas e aí a gente finaliza essa parte aí do módulo civil por aqui, tá? Bom, para utilizar a metodologia das sessões, primeiro a gente precisa dar uma fatiada no meu segmento, né? Preciso recortar isso aqui, tá? Então, a forma que a gente faz isso é simplesmente criando agora as minhas sessões de corte, que a gente chama de sample lines. Você clica na ferramenta e ele vai te pedir para você selecionar o eixo ou então selecioná-lo de uma lista. Como a gente está querendo seções transversais ao longo do alinhamento do eixo principal, se fosse da radial, eu estaria aqui, mas eu quero a partir deste. Clico e ele vai me colocar todos os corredores e superfícies que eu tenho no meu projeto, tá? Sendo essa indicação aqui para superfícies que foram criadas independente do corredor, como é superfície natural, do SRTM, camada vegetal, e eu tenho superfícies aqui, ó, que são com esse triângulo, e com a indicação do corredor ao fundo, ou seja, elas estão dependentes do meu corredor. Tudo que eu fizer no corredor vai refletir nelas, tá? Então, aqui eu posso colocar a representação do meu corredor e da superfície a ele associada. Ou, se eu quiser, eu posso tirar. Ou seja, eu não vou querer representar alguns elementos aqui. Tá? Mas imagine que eu preciso representar tudo. Ou então, eu vou fazer só do corredor 1. Então, eu tiro o que é do corredor 2 e das radiais. Tá? Se você, às vezes, coloca tudo, acaba ficando meio poluído, meio bagunçado. Tá? Então, eu venho aqui, dou OK, e vou definir agora qual que é o intervalo que eu quero, meu range. Tá? Se você coloca aqui, ele só vai definir uma, mas eu quero uma série. Eu quero uma sequência de sample lines. Tá? Então, eu falo o seguinte, ó, eu quero que inicie e termine nesse ponto, ou seja, eu quero esse começo, mas eu não quero que ele vá até o final, eu quero tirar só do corredor 1. Então, eu venho aqui e defino esse último aqui, um pouco antes da estaca inteira. Vou colocar aqui 420. E eu quero que ele represente tantos metros para um lado e para o outro. Imagina, vamos colocar aqui 60. A gente vai verificar quando a gente desenhar as seções. E aqui eu defino, ó, eu quero ao longo das tangentes 20 e ao longo das curvas 10. Como a gente estava trabalhando. Vamos deixar tudo 20, para não poluir muito. Como os raios são muito grandes, acho que não faz muita diferença. E dou OK. E agora, ele demora um pouquinho, tá? Porque ele vai ter que fazer a leitura e carregamento de todos os dados de superfície que a gente indicou lá. E aí ele vai fazer sua sample line nesse segmento. Lembrando que ela vai fazer com 60 metros a partir do eixo. Então, aqueles 60 que eu defini é daqui, do eixo para cá, de um lado e para o outro. O que isso altera, Alex, em relação ao projeto? Acontece o seguinte, na hora de fazer a representação lá da seção transversal, ou de fazer o cálculo, o que tiver fora aqui, ele vai desconsiderar, tá? Então, é bom que você tenha uma forma, abra aí o tanto quanto possível, né? Dentro aí, por exemplo, eu procurei adequar a largura mais ou menos do
levantamento da superfície que a gente tinha, tá bom? Isso é importante. E agora, com as minhas seções, o que que eu faço agora? Eu posso criar agora, através dela, fazer quantificações ou criar seções transversais, né? Eu posso agora enxergar o meu corredor na forma de seções transversais aí, fatiadas, tá? Então, clico aqui, ó, Section Views, e vou criar múltiplas seções a partir do meu alinhamento e a partir do conjunto de sample lines que eu acabei de criar, tá? Então, eu venho aqui Next. Eu quero qual a minha largura. Eu posso especificar ou usar o automático, que é o que eu defini lá na minha sample line, tá? Se eu utilizar, por exemplo, se eu tenho uma sample line muito estreita e quiser usar uma maior, alguns dados não vão aparecer, tá? Ele vai recortar. Altura, posso usar automático, né? Ou posso definir aí uma altura padrão para a indicação da minha seção, tá? Se eu quero na parte mais baixa, no meio, ou seguir a superfície natural, ela sempre vai ficar ali como uma referência, tá? Vamos deixar automático. E aí, quais que eu quero desenhar? E quais, por exemplo, que eu quero colocar um label ou algum outro dado. Por exemplo, eu posso aqui vir mexer no estilo, tá? Que é justamente a representação de cor. Eu vou tirar o SRTM, eu não quero demonstrar ele. Terreno natural, camada vegetal. Aqui eu ainda posso criar outros, tá? Depois a gente vai criar um para cada um. Eu posso retornar e fazer isso, tá? E, bom, corredor, tá, ok. Como eu quero colocar, geralmente isso aqui às vezes vem no Country Kit lá da vida, tá? Você pode simplesmente colocar, eu deixo sempre vazio. Que é justamente as indicações de rodapé ali. Assim como a gente tem a leitura do rodapé do perfil, a gente pode ter nas seções também. Esse aqui ele está com aquele problema que ele faz uma seção em cada quadrícula aqui. Pois eu tenho que ver isso aqui ele está dando esse problema no Civil 19. Né, Cláudio? Cláudio, você está aí? Lembra daquele problema que eu posso, pessoal? Isso é. Abre lá de novo a caixinha do. Aqui. É que na hora de gerar você tem que marcar Tem uma que marcar, caixinha lá. Você tem que quer gerar marcar. de novo? Né, tem que gerar de novo, melhor. A gente teve muito problema com isso aqui na hora daquela. Mas na verdade o problema que estava dando é que estava gerando uma sessão em cima da outra, né? Não seria o caso Isso, aí, não. isso é. Uhum. Eu Ou tive, foi? eu tive até que passar para 2016 e ela não estava deixando exportar, né? Esse aqui era o problema. Pronto. Vamos lá, de novo, Section Views. Alinhamento. Acho que é mas é Essa, abre essa caixinha aí da seção transversal. esse Isso. aqui, né? Uhum. Acho que é no É, Array, né? eu acho que você tem que desmarcar essa caixinha ali embaixo, ó. Vai lá em Array de novo. Ela tava. É muita. Essa aqui, né? Eu não tô conseguindo ler direito. Eu acho que é essa caixinha aqui. É. Porque você pode. Geralmente eu estava utilizando o draft, mas ele estava com esse problema. Tá. Ver se eu tirei o array aqui, coluna, linha. Mas o problema que tava dando no meu é que tava gerando, as sessões estavam saindo uma em cima da outra, viu, Alex? Eu acho que É, não seria o caso aí, não. não seria esse caso, não. É, dá uma olhada aí. Vamos ver se a gente gera de novo e ela consegue. Eu acho que é agora que vai sair uma em cima da outra.
esperar. Essas configurações, pessoal, são bem chatas no final. Essa edição, na hora de sair o dado, você... Aí, saiu em cima. tudo bem. Agora, mas assim, é a forma que eu, pelo menos, queria demonstrar, né? Ah, Então, opa, deixa eu voltar aqui, tirar essa... que tá com a moldura aqui também. Mas é só desmarcar aquela caixa lá mesmo. Ele só fica com a moldura aqui em cima da outra, mas tudo bem, isso aí não tem importância por enquanto. Espera, mais rapidinho aqui. Tirar todos esses aqui, deixar só o corredor, tirar o SRM também. Ela vai dar tudo certo. Tem que tirar algum dado lá para a gente não ter aquele... Aqui. 60. 60. Não vou colocar os elementos de geometria horizontal, os pontos notáveis, né? Ok. Vamos lá. De novo, Section Views. Criar múltiplas vistas. Deixa eu ver aqui. Esse mesmo. Agora eu tenho que clicar. É isso. Seção transversal, tirar isso aqui. Ó. Buffer size. Ok. Automático. Não quero. Só quero, na verdade, tirar vazio. Deixa tudo vazio. se você quiser tirar aquela moldura lá, acho que é no display, Alex. Quer um display? Mas eu acho que não atrapalha também, Não, não. não atrapalha tanto, não. Só quero demonstrar aqui agora a representação delas e também a separação de materiais. Aí, agora, beleza. Então, pessoal, agora eu tenho as minhas seções aqui todas já devidamente caracterizadas, né? Então, eu tenho aqui o meu corredor, a minha superfície, e tenho aqui as minhas superfícies aqui também, né? Agora, uma coisa boa de se fazer, olha aqui, acho que a gente agora consegue ver a diferenciação do material de terceira categoria, a minha banqueta de transição. Deixa eu pegar um maior aqui, ó. Isso, justamente. Então, eu tenho aqui a minha linha da superfície natural, certo? E tenho aqui a minha linha da segunda categoria, em algum ponto aqui, e a terceira. E observem que ele faz certinho aqui, como a gente parametrizou, né? Ele vem aqui, faz a minha banqueta de transição, e a determinado ponto aqui ele faz o taluramento no corte de terceira categoria, tá? Bom, para ajustar isso aqui melhor, eu vou separar agora essas linhas aqui por cor. Tá? Deixa eu vir aqui. Alinhamento. Sample lines, seções. Propriedades. Tá? Então, é o seguinte. Toda vez que eu crio uma sample line, um conjunto, elas ficam agora indexadas aqui a árvore de alinhamento. Tá? Elas estavam vazias, se você clicar, apareceu mais. Se eu tivesse, por exemplo, criado o corredor 2, ele estaria aqui. Tá? Então, você clica aqui em propriedades, estilo. Tá? Então, é justamente esse estilo que vai modificar as minhas cores aqui. Por exemplo, vamos criar novos. Tá? Vamos criar um para superfície natural, primeira, segunda e terceira.
Olha lá, primeira. Imagine que ele vai ficar com a cor amarela. Ok. Vamos criar um para segunda. Verde. E um para terceira. É importante, é um detalhe bobo, mas às vezes quando você vai colocar a seção, é bom separar por cor, para quem for fazer a leitura, né? Saber identificar onde que é cada coisa. Então, superfície natural fica sendo superfície natural, acho que ela está vermelha. Ah, esqueci da camada vegetal também. Colocar ela laranja. Ok. Então, segunda, terceira. E o nosso corredor aqui, vamos colocar aqui, aqui, o terreno acabado. A gente pode até... Então, ele atualiza todas as seções conforme aquela cor que a gente definiu. Agora, observem aqui, ó, o que é segunda está em, azul, tá em verde, azul terceira, o corredor acabado está aqui como azul. E aí você vai trabalhando com essas cores de forma que, para quem for fazer a leitura dessas sessões, não se atrapalhe tanto. Tá? Então, isso aqui é uma forma de você apresentar as suas sessões transversais. Agora, como é que eu quantifico os materiais aqui? Observem que agora eu tenho o seguinte, eu tenho horizontes de superfície aqui, né? Que foram obtidos aí, bom, nesse caso a gente só fez um buffer, né? Abaixou as superfícies e criou as minhas superfícies aí. Observem que elas seguem, aqui como é um terreno plano, não dá para ver muito bem a feição da declividade transversal, né? Terreno plano, assim, pelo menos na transversal. Mas quando a gente pega um terreno muito inclinado transversalmente, a gente observa essa diferença. Então, agora, como eu faço agora para quantificar o meu volume de materiais e extrair esses dados, né? Agora sim, é de uma forma muito mais precisa e definitiva, usando a metodologia das sessões, e não mais o dashboard, que simplesmente verifica ali como se fosse um sólido, né? Um sólido em comparação com o outro, e vai me gerar aquele balanço. Agora aqui, é um trabalhinho um pouco mais chato, tá? Se você já tem as suas sessões definidas aqui e as suas sample lines, a gente pode, agora, através dela, as sample lines, fazer uma separação de materiais, tá? Você clica aqui em sessões, né? Dentro aqui das suas sample lines. Então, você faz isso dentro da sample line, tá? E aí a gente cria aqui uma lista de materiais que a gente quer quantificar, tá? Então você seleciona, adiciona primeiro o material. Imagine que a gente tenha 4 materiais para quantificar: aterro e os cortes, sendo primeira, segunda e terceira, que é o que usualmente se tem, né? Você vai lá no ciclo, você quer saber quanto material de aterro você vai necessitar, quanto você vai aterrar, e depois, dentro dos materiais que vão ser cortados, a classificação de primeira, segunda e terceira categoria, né? Então a gente vai colocar aqui aterro, primeira, segunda e terceira, tá? A gente define aqui como todos para corte, tá? Opa, não. Contrário. Aqui fio e aqui corte.
Isso aqui é importante quando ele vai sair lá na tabela, tá? Mas eu uso outra tabela que faz a classificação em relação aos materiais que estão aqui classificados, tá? E uma coisa importante também é o shape style, ou seja, como você vai visualizar as suas faixas de material ali. Da mesma forma que a gente indicou por linha, né, os horizontes, a gente vai agora colocar os materiais aqui de forma que a gente consiga enxergar ali na seção quem é quem. Né? Senão vai ficar tudo misturado se for o mesmo shape. Então, vamos fazer a mesma coisa, criar novos materiais aqui. Então, vamos lá. Aterro. Acho que já tem o material aterro. Depois a gente modifica aí. Então, primeira. Acho que já tem todos aqui, se eu não me engano. Tem primeira, segunda e terceira. Já estão aqui. Então, a gente tem que ver como é que está, por exemplo, o material de primeira. Vamos editar ele aqui. Ele está com que cor? Está com vermelho. Então, na seção, ele vai aparecer em vermelho. Como um sólido, você pode modificar, se você quiser, a sua hatch aqui. Vamos modificar aqui para ficar mais fácil a visualização. Material de segunda. Section. Amarelo. Vamos colocar ele também com uma hatch. E o material de terceira. Está como azul. Vamos colocar com hatch também. Então, o aterro. A gente já define aqui como aterro mesmo. Primeira. Segunda. E terceira categoria. Ok. Bom, então, quando eles forem representados lá na seção, a gente vai poder verificar com esses shapes aqui, separado por cor e por hatch, tá? Bom, agora, eu preciso saber, dar, colocar cada coisa no seu lugar. Então, o aterro, eu posso falar aqui, eu vou pegar a camada vegetal, tá? Depois a gente vai ver por quê. E vou pegar o meu corredor. Isso aqui tudo, pessoal, é superfície. Eu não trabalho com corredor aqui, não. Simplesmente, por isso que é importante a gente, depois do corredor, gerar a superfície, que é com ela que a gente vai trabalhar e quantificar, tá? Aquelas linhas que a gente está vendo lá na nossa seção, são as linhas de terreno e de categoria de materiais, e aqui o corredor, tá? Então, eu falo o seguinte, camada vegetal, e acrescento. Eu vou colocando mais, ele vai alocando em cada trecho que está selecionado o meu elemento. Então, eu falo o seguinte, que para calcular o aterro, eu preciso... isso aqui é uma coisinha bem chata, tá? Isso aqui, às vezes, você tem que praticar bastante até compreender. Mas vamos lá, vamos tentar observar a lógica. Para o aterro, tudo que está abaixo do meu corredor, below, e tudo que está acima da minha camada vegetal vai ser calculado. Tá? Se ocorrer o contrário, ele não vai calcular nada. Imagine só, se o meu corredor estiver abaixo e a minha camada vegetal estiver acima, vai ser uma situação de corte. Então, ele não vai contabilizar aquilo, certo? Bom, para a primeira, eu coloco camada vegetal, eu coloco o corredor e coloco a segunda categoria, tá? Por quê? Vou falar o seguinte para ele, ó, o material de primeira é o que está abaixo da camada vegetal, acima do corredor, veja que aqui inverteu, né? Em relação ao corte e o aterro. E o que está acima da segunda categoria, tá? Então, eu vou colocar aqui, depois a gente volta essa explicação lá na sessão. Para a segunda, eu vou ter que colocar agora a segunda categoria, o meu corredor
e vou botar a terceira. Veja o que eu coloquei: camada vegetal, corredor, segunda. Aqui eu coloquei segunda, o que está abaixo da segunda categoria, acima do corredor e acima da terceira. E na terceira eu vou colocar simplesmente a terceira e o corredor. Porque é tudo aquilo que está abaixo da terceira, da linha de terceira, e acima do corredor. E eu não preciso colocar o último item, porque abaixo dele não tem nada. Tá? E vou dar um OK. E ele vai fazer o cálculo lá para mim, ou seja, separação, né? Primeira separação. Que de certa forma ele já vai calcular também. Se ele fizer a separação, eu tenho que obter agora a separação de materiais por seções, né? Então vamos olhar lá nas seções. Então é sempre bom ter a seção desenhada quando você vai fazer esse trabalho para verificar se está tudo ocorrendo como previsto, tá? Conforme o script. Aqui é aquele, onde deu aquela falha aqui. Depois eu até vou ver. Então olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui o meu material de primeira, de segunda e de terceira. Então, o que eu falei para ele? E aqui eu tenho até a linha da camada vegetal, essa linha laranja. Então, por que eu fiz o cálculo abaixo dela? Porque o que está cortando aqui em cima, pessoal, não me interessa. Esse material, simplesmente, eu vou pegar ele e vou expurgar esses 20 centímetros. É camada orgânica, eu não posso aproveitar ele num corpo de aterro. Então, quando eu passo lá o cálculo das seções, eu passo o cálculo sem essa camada vegetal. Eu posso até contabilizar ela, e eu consigo, né? Eu posso, por exemplo, pegar aqui, para corte da camada vegetal, eu posso pegar o que está abaixo do terreno natural, acima do corredor e acima da camada vegetal, certo? Então, eu consigo quantificar. Mas o que eu estou querendo pegar é o material de primeira, segunda categoria, que vai ser um material servível, que vai ser um material que eu posso utilizar para um corpo de aterro. Então, como é que eu fiz a classificação da primeira? Eu falei, olha, tudo que está abaixo, né, tudo que está abaixo da camada vegetal, acima do corredor, então tudo que tiver daqui do corredor, né, para cima, ele vai quantificar. Entendeu? Se eu tivesse parado a minha quantificação no material de segunda, simplesmente ele ia fazer o seguinte, vou até fazer esse experimento aqui, para a gente verificar. Eu não coloquei segunda aqui, eu vou tirar ela e vou pedir para calcular. Ou seja, eu não coloquei a limitação da segunda. Então, o que ele vai fazer? O que ele está pensando? Olha só, ele já quantificou todo o material de primeira até lá embaixo, porque eu falei para ele não parar aqui, tá? Então, a partir do momento que eu falo para ele, olha, na primeira categoria, o seu horizonte inferior é a segunda, ou seja, tudo estiver acima da segunda, você para ali e você quantifica a partir daquele ponto. Né? Daquele nível, né? Diria, não do ponto, do nível. Pronto. Para essa, né, para esse trecho aqui, simplesmente eu vou ter essa configuração. Primeira, segunda e terceira. Ah, e agora, como é que eu tiro esses dados? Bom, se você clicar aqui e clicar em propriedades mesmo do CAD, ele vai falar que isso aqui é uma seção de material e vai te dar a área. Ou seja, para nesse trecho aqui, nessa estaca, eu tenho a minha área de 56,59 metros quadrados de material de terceiro. Tá? Então, eu vou retirar nessa seção isso aí. Bom, e agora eu tenho que pegar em cada um destes. Imagine só, imagine se eu fosse pegar cada um desses aqui e colocar numa planilha. Tem jeito de extrair isso aí de uma forma mais rápida? Lógico que tem. Com os dados aqui, a gente pode extrair uma série de relatórios. Inclusive, agora, um relatório que é muito importante, que é o relatório das seções transversais, que é justamente isso que a gente acabou de fazer agora. Tá?
Observe o trabalho que a gente teve até aqui. A gente gerou um alinhamento, né? Com esse alinhamento, a gente carregou uma superfície, de certa forma, razoavelmente precisa, através do LiDAR. Se a gente quiser uma superfície mais precisa, bom, a gente tem que investir em um melhor levantamento dela, né? Tratamento em campo, definindo melhor os talvegs e tudo mais. Bom, daí a gente lançou um traçado. Desse traçado, a gente obteve um perfil do terreno, né? E vários terrenos abaixo aqui que a gente modelou. Isso aqui poderia ser diferente? Poderia. A gente poderia simplesmente criar um grade aqui, né? Variável, e mandar ele com uma ferramenta de corredor específica, né? Vai lá no Composer e cria uma ferramenta que ele varia transversalmente. E aí ele deixa de ser uniforme e deixa de ser uma superfície indexada ao terreno, né? E aí, com isso, a gente obteve a classificação, gerou o corredor, né, em cima do traçado, viu a interação desse corredor com as diferentes superfícies, natural e alguma superfície material, seccionou esse meu corredor em vários segmentos, representou em cada um e classificou conforme as minhas superfícies para cada seção. E agora, finalmente, eu tenho como obter o meu relatório de volume de material, né? Eu venho aqui em seções e crio a minha saída do relatório, né? Determino que no meu alinhamento aqui eu tenho um alinhamento e tenho a sample line, né? Lembra? Por isso que a sample line é importante. E aqui eu crio a minha lista de materiais, ou seja, dentro da minha sample line eu tenho essa lista 1 aqui. Eu posso ter várias lá dentro? Poderia, né? E aqui eu seleciono o estilo de saída que eu quero, tá? Um estilo que já vem um estilo muito bom, é esse estilo materiais aqui. Porque se você utilizar, por exemplo, o que já vem default, eu vou clicar aqui e ele já vai dar uma saída aqui. Isso aqui está em HTML, tá? Mas você pode puxar simplesmente no Excel. Então, olha só, para cada estaca, ele vai me dar uma área de corte, um volume de corte, um material reutilizável, hein? Volume de, de aterro, né? Área de aterro, volume de aterro, o corte acumulado, o material acumulado reutilizável, o material acumulado de aterro, e aqui vai me dar o balanço. Ou seja, no início aqui eu tenho um pequeno aterro, ele já está negativo. Mas à medida que eu vou avançando no corte, olha só o material que eu tenho, né? Olha só como é que está as minhas áreas aqui, lá no final do meu encabeçamento da minha OE, né? Então, você observando isso aqui, agora você tem um dado numérico, como está se comportando o seu corredor. E aqui no final, lembra, quando eu tratei lá no dashboard, eu tinha mais ou menos essa faixa de déficit de material. Só que isso aqui, pessoal, não me diz ainda nada. Porque ele pegou e simplesmente colocou os materiais de corte, principalmente de corte, numa uma caixa só. Ou seja, você pega toda aquela classificação e mistura tudo. A forma ideal de se fazer isso é utilizar outro tipo de relatório, né? Na qual está presente aqui, que é o relatório de materiais. Com ele, você gerando ele, você já tem a separação das áreas e dos volumes por material que você criou. Se você tivesse criado 5, 10 aqui, estariam todos aqui perfeitamente quantificados aqui. Compreendeu, pessoal? Então, aqui, por exemplo, isso aqui que está na forma de estaca. A gente tem que pegar e modificar isso aqui depois, tá? É porque, às vezes, o civil, se você não configura lá, ele dá uma saída na forma de estaca, que é aquela de 20 metros ou quilômetros. E aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa assim, ele não muda em relação ao posicionamento espacial. Ele só muda a nomenclatura aqui, tá? Mas imagine só aqui, na minha estaca 1008, eu tenho segunda, 27,83. Vamos achar 1008 aqui.
segunda, 27,83. Tá? Então, ele já fez de uma forma, já soltou o relatório. E aí, isso aqui, você pode, se quiser também, ele dá uma saída no Excel. Aqui. Não, pior que ele não está dando opção de saída, não. Ele só dá no XML, mas depois você pode pegar simplesmente isso aqui e exportar para um Excel. É bem tranquilo. Basta selecionar aqui os dados e jogar lá no Excel. Tá? Bom, então essa é uma forma aí bastante prática e definitiva de fazer a quantificação de materiais. Agora, a distribuição, o civil não tem uma ferramenta de distribuição. Você leva isso para o Excel, aí geralmente o que se faz é uma distribuição lá, no Excel mesmo, com alguma macro, e simulando os cenários ideais aí de distribuição dos materiais. O civil, na parte de projeto, ele solta até esse ponto, com relação à quantificação de materiais. Tá ok? Então, aí daí, com essa quantificação, é realizada a distribuição aí, sempre utilizando esse dado aqui como saída. Tá bom? Por exemplo, se a gente tivesse que quantificar a radial, a gente já não utilizaria mais a metodologia das seções. Com a radial, o que geralmente se faz? Você já usa simplesmente o dashboard. Se eu quiser saber o volume que essa radial necessita para ser executada, porque eu tenho volume, de certa forma, até aqui, utilizando a metodologia das seções. Mas, se eu quiser saber o volume da radial, tranquilo, eu venho aqui, pego a base, utilizo aqui a minha camada vegetal e utilizo aqui a minha radial 1. Né? Dou OK. E aí ele fala para mim, ó, tá vendo tudo verde? Eu não tenho nenhum texto de corte, óbvio. Então, significa que para executar a minha radial, eu preciso de 1.206 metros cúbicos de material. E, geralmente é o que se faz, né? A gente faz até a metodologia das seções de determinado trecho, depois a gente calcula simplesmente o volume da minha radial e ele entra no balanço ali do corpo de aterro nesse segmento. Basicamente isso. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, a gente tendo as sessões, a gente pode obter outros dados, por exemplo, notas de serviço, né? Que é um dado para quem vai executar. Então, você passando aqui os dados que a gente já viu, tem como tirar o relatório de coordenadas de tantos em tantos metros das estacas, ou então pegando os dados simplesmente do meu eixo para fazer a implantação do meu eixo e nivelamento dele, a gente já viu o relatório, e agora para cada trecho você tem como retirar os dados de nota de serviço, tá? Lembrando que a maioria dos dados que a gente precisa retirar está nessa parte aqui dos relatórios, né, na toolbox. Inclusive, a gente já viu aquele relatório do perfil, que é justamente esse aqui, lembra? Só relembrando aqui, a gente tem um alinhamento, você pega aqui a diferença entre a superfície, e você pode tirar um relatório aí de 20 em 20 metros. Né? Só relembrando aqui como é que ele funciona. Tá? E aí você tem as suas estacas, e aqui inclusive ele dá coordenada, elevação existente, cota vermelha, todo esse relatório. E além de tudo, eu posso tirar agora o relatório de nota de serviço, tá? O civil já tem alguns por default, mas que não são adequados à situação aqui do Brasil, né? Você tira através do corredor, né? Você pode tirar com esse Section Points Report. É um modelo bom, ele é bem completo, mas ele é utilizado bem, por exemplo, Estados Unidos, Europa, eles usam esse padrão, tá? Você aqui define todos os seus pontos que você tem no seu corredor, define aqui o intervalo, né? E ele cria um relatório desse tipo aqui.
Ele é bem completo porque ele vem, inclusive, com coordenadas, tá? Então, para cada estaqueamento, ele vem aqui, ele adota um zero, né? O afastamento aqui do seu eixo. Ele trabalha na vertical, enquanto as nossas notas de serviço no Brasil, elas trabalham na horizontal. Então, na vertical, você tem aqui para cima os valores negativos, para baixo os positivos. Então, quer dizer que isso aqui, os positivos estão à direita e os negativos à sua esquerda. Então, ele te dá aqui a cota, né? Tanto da terraplenagem quanto do sublastro, que você colocou o sublastro lá na sua, no seu assembly, né? No seu subassembly, e ele pega, inclusive, esses dados, essa nomenclatura, do seu subassembly, tá? Então, isso vem na programação lá, quando você programou o subassembly, foi lá no subassembly composer e programou com essa nomenclatura, tá? Então, ele definiu aqui para você de tantos em tantos metros, 20 20 metros, como a gente definiu, né? As suas notas de serviço, tá? Uma boa é que elas vêm com a coordenada e, lógico, com a cota para cada ponto, tá? Agora, no Brasil, inclusive, quando você vai utilizar, por isso que tem que, às vezes, instalar o Country Kit, tá? A gente tem essa formatação aqui, tá? Estão adequadas aí ao padrão brasileiro. Você clica aqui em nota de serviço, você define aqui o seu corredor, né? E o que que você quer que saia? Geralmente é o datum, né? Que são os dados mais completos aí. Bom, ele vai estar adequado, de certa forma, a sample lines que você definiu. Se você definiu lá de 20 em 20 metros, 10 em 10, ele vai estar parametrizado conforme a sua sample line. E você clica, ele vai te dar o relatório daquela sample line, daquelas seções transversais com aqueles dados. Coloquei aqui porque eu botei para exibir imagens aqui, né, para ter tirado. Ele vai demorar um pouquinho. Isso aqui é bastante útil na fase de executivo, tá? Porque a gente vai precisar, agora, na fase de um projeto básico, você não precisa dar as notas de serviço, né? Não, e conceitual. Mas agora, como vai ser um projeto para execução, a nota de serviço é o que o empreiteiro fica atrás de você querendo, né? Porque é o dado que ele vai utilizar para fazer a implantação do seu corredor, né? Definir os offsets, definir as cotas acabadas, definir as suas banquetas, né? E tudo mais. Ah, eu cliquei errado aqui, pessoal. Eu cliquei em relatório de sessões transversais, né? Ele desenha praticamente as sessões transversais juntamente com os dados de nota de serviço. Na verdade, o que eu queria era o outro relatório. Deixa eu acabar de pensar aqui, a gente vai para o outro. Que ele é mais, por isso que eu estava estranhando, que estava demorando. Aqui. Uma vez ele iniciado, ele não. Agora, nota de serviço.
Isso é bem mais rápido. Definir o seu corredor, tendo a sua sample line. Se não tiver, ele não vai aparecer, ele vai dar algum erro. Coloca o dado e aí pede para criar o relatório de nota de serviço, né? Ok. Bom, então aqui estão os dados da nota de serviço, estaqueamento, cada trecho. Ele está aqui, o complicado é que ele está soltando na forma de estaca ainda, né? Então tem que reconfigurar alguma coisa lá dentro do relatório. Terraplenagem, né? O offset. O complicado do CountryKit é que eles sempre estão mandando, quando ele vem, para um lado funciona até bem, tá? O problema é do outro lado, que ele, por exemplo, em vez de ele colocar o daylight, que seria o offset, no final, ele coloca já no início, tá? Aqui tudo bem. Então você tem a terraplenagem, ou se quando houve a banqueta de terceira categoria, ele colocou os dados numéricos aqui, né? E no caso, as outras banquetas aqui também. Quando há várias, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente só teve uma banqueta, né? Ou duas no máximo. Então ele criou só mais dois campos. Mas é dessa forma, tá? Eu não gosto muito desse relatório que um CountryKit solta. Geralmente, o que que a gente fazia lá? A gente, através desse relatório aqui, do Section Point Reports, que é o que eu mostrei do padrão americano, a gente pegava os dados dele, fazia uma macro no Excel e adaptava isso a um padrão, por exemplo, o padrão lá, a gente estava na Valec, o padrão Valec de nota de serviço, né? Já todo organizadinho, mas através dos dados que se solta aqui, tá? Então, os relatórios, a parte de relatório no civil, eu acho ela um tanto quanto engessada e ela nunca tem aí o que a gente realmente precisa soltar assim, de uma forma definitiva. Sempre precisa ir lá dar uma tratada no Excel e para a gente conseguir colocar da forma adequada e organizada, tá? Bom, mas os dados você pode puxar através dessa série de relatórios, depois trabalhar com eles. Eu, particularmente, não uso muito o Country Kit. Eu acho ele ainda muito falho em certas, em alguns relatórios, são mesmo. Eu geralmente uso o Report Manager do Civil, o Default, e é através dele, soltando lá um XML, um Excel, você pode configurar, eu trabalho ele ali dentro do Excel, uma macro, de outra forma. Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente finaliza aqui, é isso que eu queria. O tempo foi curto, tá? Mas, assim, eu espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informações para vocês. Eu acho que vocês trabalhando um pouco nesse exercício que a gente fez, mesmo ele sendo simples, mas ele teve vários elementos aqui que a gente pôde trabalhar com alinhamento, com perfil, com categoria de materiais, com corredores, montagem dos assemblies, superfícies, como é que a gente insere dados de superfície, como é que a gente trabalha com eles, e também a metodologia, o passo a passo do civil para um projeto ferroviário, e também aplicando os conceitos aí de ferrovia, né, na elaboração, por exemplo, do nosso traçado e do nosso CRED. Lembra que a gente utilizou a planilha, a gente fez a compensação de curvas, a gente verificou vários parâmetros aí realmente que ocorrem no dia a dia de projeto, tá? E aí, o que eu quero deixar para vocês é
essa sensibilidade aí no uso do programa, como é que ele interage aí, como é que é a estrutura, e também um pouco das dificuldades que a gente tem aí no dia a dia, né? De manipular ele. Eu ainda acho que o civil, eu tenho algumas críticas quanto a ele, já mexi com outros que são um pouco melhores, mais flexíveis, mas ainda é um software relativamente bom aí para o nosso dia a dia e resolve aí bem os nossos problemas, tá bom? Pessoal, a gente está bem no limite aí, acabamos bem na hora. Eu sei que dúvidas devem ter ficado várias, né? Porque hoje, ainda mais hoje, o assunto foi bem, desgastante, foi muita coisa para ser colocada num módulo só. Mas o que é importante é notar a essência e a potencialidade do programa e o domínio de algumas ferramentas básicas aí, e a estrutura com que ele opera, tá bom? E que isso seja útil aí também para o dia a dia de vocês, né? E qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição. Tá bom, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Senão a gente pode concluir por aqui hoje. Não, beleza, valeu.